Aqui é rápido, merendinha assim, vocês nem viram, mas teve merenda, teve recreio, e aqui é muito rápido. O que vocês acharam? Não é um negócio interessante? O quanto eu posso aproveitar deste mundo sem desagradar a Deus. Deixa eu alterar um pouquinho aqui a frase, o pensamento. O quanto eu posso renunciar deste mundo para agradar a Deus? Não tem uma diferença no pensamento? Né? Então, qual é a referência? Qual é o princípio? Agradar a Deus. Não buscar a minha satisfação e o que é legítimo. Isso aqui... Porque assim, tem os irmãos, muitas vezes, perguntam, né? Isso é recorrente. André, o que é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui não é pecado? Nessas categorias, né? Eu penso, não, eu acho que não é bem assim que a gente precisa pensar. O que é pecado e o que não é pecado. Não são nessas categorias. Porque tem coisa que de fato não é pecado. Mas talvez não convenha. Não é o que Paulo diz? E tem outra questão, quando as pessoas perguntam assim, André, até onde eu posso ir? Né? Então elas querem fazer isso aqui, ó, ir na beirinha aqui, ó, e andar aqui, ó. Entendeu? Até onde eu posso ir, ó, no fiozinho da navalha. Até aqui eu posso ir, André? Você pode. Agora tem um perigo, né? Qualquer escorregadinha você cai no abismo, né? Então você quer sempre no limite das coisas? Não seria o contrário? A aparência do mal é aqui, eu vou passando de largo, né? Até da aparência do mal. Não é o mal em si. Então a gente precisa entender, irmãos, que o discipulado é o desejo de querer se relacionar com Deus, andar com Deus, conhecer Deus e reproduzir, expressar a sua natureza. Esse é o discipulado, não é? E aí o quinto aqui, ó, que Jesus coloca, evidência, né? Define a definição de discípulo, é aquele que renuncia tudo que tem. Lucas 14 e 33. A gente já estava no 14, então ficou fácil para a gente escorregar o olho para o lado, assim, ó. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É simples assim. Eu me lembro de uma parábola do rico que chegou até Jesus, e aí, um jovem rico, né? Jovenzinho e tal, ele disse, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus, né? Guarda o mandamento. Então ficou fácil. Aí eu faço desde pequenininho. Olha só que ilusão, né? E Jesus olhando, a Bíblia diz que ele amou muito aquele jovem e disse, então faz o seguinte, você quer me seguir? Vende tudo quanto tem, reparte aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que esse jovem sai triste da presença de Jesus. Me parece que a única pessoa em todo o Novo Testamento que foi até Jesus e saiu triste, com esse sentimento de tristeza. Não saiu com raiva e tal. O sentimento de tristeza me parece que foi o único, né? Agora, veja que engano. Eu faço isso. Isso aqui eu faço desde sempre. Será? O discípulo de Cristo é aquele que tem a noção exata de que sempre está aquém da vontade de Deus. E tudo que ele faz, embora as pessoas falem, nossa, isso aqui é um genuíno discípulo de Cristo, ele tem a convicção plena de que ele está muito longe ainda da vontade de Deus. Essas pessoas que falam assim, não, eu estou no centro da vontade de Deus, eu fico com medo, né? Estou no centro da vontade de Deus. Que centro é esse da vontade de Deus que você encontrou, que nós encontramos? Se Jesus disse, vocês podem fazer tudo o que vocês puderem fazer, vão ser considerados servos inúteis. Basta o discípulo ser parecidinho com o seu mestre, assim, nunca vai ultrapassar. E nunca vai falar assim, não, eu dei conta do negócio. Não, amados. Porque nós sempre teremos a necessidade de aprendermos. O discípulo é esse eterno aprendiz. Não é o que o texto diz aqui? A palavra matétis quer dizer isso, aprendiz? Então, assim, eu fico com medo dessas pessoas que elas falam, não, já tem 30 anos que eu estou nesse negócio aqui, eu não tenho mais nada que aprender, não. Não falam, né? Mas agem como. Né? Não precisa mais de nada, já são. E ensinam. Agora eu fico pensando, esses que ensinam, aprende de quem? Hein? É que eu estou sentado aqui, né? Mas geralmente a gente dava aula em pé, né? E a gente tinha uma fala assim, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Um bom ensinante é um bom aprendente. Quem são os pastores desses que pastoreiam? Quem cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? Quem ensina o professor? Quem é o pastor dos pastores? Ou são os pastores dos pastores? Não é? Então é muito perigoso essas pessoas que elas acham que elas dão conta ou que elas não precisam mais se debruçar. Já fiz um cursinho de teologia
Ué, você acha que isso foi suficiente na sua vida? Eu tenho 22 anos, que eu estudo quase que diariamente a palavra de Deus. Você acha que eu estou assim, não, está tudo certo? Claro que não. Não é falsa humildade, não é porque eu estou diante de vocês, nem diante de uma câmera, não. Tá certo? É porque eu tenho a convicção de que há muito mais coisas que precisam ser esclarecidas dentro de mim, aplicadas na minha vida, né? E eu amo, como eu disse, a palavra de Deus, não porque eu dou aula, estudo para dar aula. Agora é uma consequência, eu tenho que fazer isso, né? Mas sempre fiz isso porque sempre amei a palavra de Deus. Agora, interessante aqui é que não é que todo mundo vai ter que, por exemplo, o que o discípulo fez aqui, né? O jovem rico, melhor dizendo, Jesus disse assim, você tem que vender tudo. Não é que ele vai exigir isso de todo mundo, entendeu? Isso não é a regra. Agora, se tem alguma coisa na nossa vida que aquilo é um obstáculo para que a gente siga Cristo, aí precisa deixar. E aí cada um precisa saber o que é necessário deixar. E Jesus pede de um que muitas vezes não pede para o outro. Porque sabe que esse para um aqui, isso aqui não vai impedir, mas para o outro vai. Por isso que tem essa dinâmica. Ah, o que é pecado e o que não é? Não sei, talvez para você isso aqui não seja um pecado, né? Talvez para você isso aqui seja tranquilo e isso aqui não interfere na sua vida de um relacionamento com Deus. Para o outro, talvez aquilo seja uma pedra de tropeço, né? Então o discipulado tem essas questões onde a gente precisa... Olha só a importância de nós nos relacionarmos com as pessoas, irmãos. O discipulado é isso, é relacionamento, é tete a tete, é andar com aquela pessoa, como eu disse, muitas vezes por anos, né? Em vários momentos da sua vida. Então essa questão do mais maduro com o menos maduro, e eles trocam, na verdade, experiências, que também não tem essa ideia de discipulado, onde um é o que ensina e o outro aprende, né? Esse aqui que ensina, também aprende, com aquele que aprende, que às vezes ensina para ele. Né? Sim, a gente está sendo ministrado pelo Espírito Santo, né? Todos nós. Então, aquele que ensina, ele aprende enquanto ensina. E aquele que aprende também pode ensinar enquanto aprende o que ensina ele. Entenderam? Eu me divido. O novo nascimento não é tudo, irmãos. Vamos ganhar almas. Pega e ganha alma. Batiza, ganha alma. É interessante assim que as igrejas, como se preocupam com números, com essas coisas todas, né? Vamos crescer, porque a gente já está muito tempo nesse salãozinho aqui, a gente precisa... Quantas pessoas aceitaram Jesus nessa noite? 10. Aí põe lá e posta, né? No Stories lá e tal. Põe lá, faz questão, 10 almas aceitaram Cristo e tal. Ganhamos 10 almas. Não ganharam coisa nenhuma. Quando levar ele à maturidade, ele andar com as suas próprias pernas, chegar lá na eternidade, só está aqui, aí ganhamos. Aqui, só porque falou do evangelho, a pessoa tomou uma decisão lá, não ganhou ainda. Há um processo. E aí o que acontece? Muitas igrejas têm essa ilusão, né? 10 pessoas aceitaram Jesus, tá bom. Essas pessoas aceitaram Jesus domingão à noite lá. E depois? E a segunda, terça, quarta, quinta e o resto da caminhada? Essa igreja vai abraçar, vai instruir, né? Vai de fato estar caminhando com essa pessoa para levá-la à maturidade? Porque esse é o propósito do ministério cristão. Efésios capítulo 4, versículos número 11, 12, 13, 14. As vidas. É o que Jesus disse, tem que amar. Tem que amar. Tem que ter amor, não precisa nem ser muito, só ter amor já está bom. A escassez, né? Mas não precisa ser nós, né? Tomara que não seja nós. Que Jesus disse assim, nos últimos tempos, esfriaria o amor de muitos, né? Nós falamos, mas não é profecia? Mas não precisa ser na minha vida se cumprir esse trem. Não é, irmão? Então tem uns irmãos também, né? Mas isso Jesus disse que ia ser assim, então, mas na minha vida eu não quero que isso se cumpra. É simples assim. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à medida e estatura de Cristo, a varão perfeito. Não é isso? Vai 12, 13. Alguém pode... Dá muito trabalho. Assim, ele é trabalhoso, porque você tem que ter claro que dedicação, sim. dedicar, sabe, seu tempo, você tem que renunciar a muitas coisas. Sim. Então, assim, ele é trabalhoso, porque você não pode olhar para uma pessoa, se você fizer aquele entendeu? Depois aquele vai passar para, entendeu? E vai reproduzir,
né? Isso que é o mais importante. Irmã Mônica, é por isso que Jesus disse que grande é a seara e poucos são cearenses. Não é? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque enquanto as pessoas fazem essa contagem, né? Aí, quem tá, estou discipulando, tipo assim, uma pessoa. Sim. Aí essa é uma pessoa, em um ano, se no ano que vem discipular duas, e essas duas, e se multiplicando. Sim, exato. No final, você tem assim, um número expressante de vidas do que esse que está com bastante querendo ganhar não sei quantas almas todo ano. Exato, exato. Vou pegar esse ganchinho aí, eu preciso fazer vocês rir, porque é para ver se o Espírito Santo consegue fazer vocês chorarem depois, né? Essa é a minha esperança. Fora que vocês dormem, né? Se eu ficar aqui falando. Então, o que acontece? Nós não lemos aqui que o ministério pessoal, o discipulado pessoal, ele é muito mais eficaz para a multiplicação de discípulos. Porque quando você ensina uma pessoa, ensina mesmo, de verdade, essa pessoa, inclusive, ela vai saber o seu papel no reino de Deus e na vida. Consequentemente, ela vai compartilhar o Evangelho, viver o Evangelho, ser uma melhor testemunha de Cristo e, por conseguinte, ele também gera uma outra pessoa. E assim por diante. São pessoas... Há um aumento, não no sentido de inchaço, há um aumento saudável, que é o que nós vamos ler. Aí eu li até o 12 ou 13, se não me falha a memória, do Efésios 4, né? Lê o 14, 15, 16. Mari, se você tiver engatilhada, por favor. 14, 15, 16. Isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja só. Então, há um crescimento saudável. Agora, o que acontece, como eu disse, em muitas igrejas, é o inchaço, né? O inchaço é uma enfermidade do corpo. O crescimento é um desenvolvimento saudável do corpo, né? Onde, como diz o texto aí, vão se ajustando, vão se ligando, vão contribuindo, vai aumentando o corpo. E é preciso ter amor, claro. E o discípulo de Cristo que não tem amor não é discípulo de Cristo. Essa é a questão. Então a gente está vivendo muitas vezes uma realidade que a gente vê muitas pessoas religiosas e poucos discípulos de Cristo que não amam, que não tem contato Não é defeito, não. Não é maduro. E essa é a questão, não é maduro. Vamos pegar o texto de 1 a Pedro, capítulo de número 2. Porque, como eu disse aqui, o novo nascimento, né, não é tudo. A necessidade de amadurecimento na fé é que pode fazer toda a diferença. Entenderam? O novo nascimento não é tudo. Aceitou Jesus lá, nasceu de novo. Isso não é tudo. Se essa pessoa não for levada ao amadurecimento, ela pode se perder no caminho. Ela pode se tornar um religioso, filho do inferno 2 vezes, porque a religião afasta as pessoas de Deus de uma maneira que o pecado direto e objetivo não afasta. O engano, aquela sensação de que eu sou de Deus, não é? Muitas vezes afasta as pessoas muito mais de Deus do que aquele que fala, eu sou um pecador miserável, desgraçado. Diga, Marcos. Será se na mente de alguns acham não ter desenvolvimento para ajudar, mas se achar que só o Espírito Santo, só ele que tem o poder para conduzir o homem? Tipo assim, tem pessoas que acham que só o Espírito Santo que tem que conduzir, mas querendo ou não, a gente precisa não só do Espírito Santo, mas precisamos de um Felipe na vida para conversar com ele, a mostrar a verdade para o mundo, né? Tem algumas questões. Por exemplo, essa pessoa que fala assim, não, eu não tenho nenhuma parcela de responsabilidade em relação ao outro para a salvação, é um negligente, né? Um omisso, é um covarde. É uma pessoa de fato que não entendeu o Evangelho. Por outro lado, a gente faz e entende que de fato é o Espírito Santo que convence do juízo do pecado, da justiça, mas é através de nós. Deus quer usar os seus discípulos para gerar outros discípulos.
Deus quer salvar os pecadores salvos para salvar os outros pecadores que ainda não são salvos, né? Então, assim, é uma dinâmica, é o equilíbrio das coisas. Então, uma pessoa fala assim, não, é Deus que salva. Tem algumas igrejas aí, que eu não vou citar o nome, questão de ética, diz assim, eu só evangelizo se Deus tocar no meu coração. Conversa fiada, né? E Deus nunca toca, quase nunca toca, né? Então, precisa tocar no coração para uma coisa óbvia? Isso é uma negligência, né? Isso, na verdade, é se esquivar da responsabilidade. Por outro lado, a gente sabe que o discipulado, nós somos um meio que Deus usa, mas nós não somos a causa, né, da conversão e do amadurecimento das pessoas. É o próprio Espírito, usando a palavra. Quando nós somos discípulos de Cristo, nos envolvemos com Deus, essa é a questão. Muitas pessoas falam assim, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Está fazendo tanto a obra de Deus que não tem nem relação com Deus. Essa é a questão que eu queria chamar a atenção. Não é o volume, não é a realização, né? Não são essas coisas que pautam a nossa espiritualidade e nossa aprovação diante de Deus. Não, a gente precisa ter muito cuidado com esses pensamentos. E é interessante, o 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, né? Na fala que eu disse aqui, que o novo nascimento não é tudo, mas levar a pessoa, a necessidade de levar a pessoa ao amadurecimento que pode fazer toda a diferença, porque assim, precisa se ensinar. Para nós que estamos aí um pouco mais tempo, talvez do que aqueles que estão chegando agora, é óbvio algumas coisas, mas para muitos não são. Tanto é que tem crente, até hoje, tem lá 10, 20 anos na igreja, ainda é fofoqueiro, ainda deseja o mal da outra pessoa, ainda tem malícia no coração, ainda é egoísta. Não tem? Crente 10, 20 anos na igreja? Então, olha só, para nós é óbvio, meu Deus do céu, é básico, é beabá, né? É leitinho, assim, ó, não pode falar mal, viu? Não pode fofocar. Não, mas vocês percebam mais. Esses pecados, eles são pecados que deveriam ser tratados assim no comecinho da fé. Isso é básico, irmãos. Não precisa ser muito espiritual para não ser fofoqueiro. É só preciso entender o mínimo. Oi? Tem o que, amada? Às vezes tem mais dentro da igreja que fora. Se tem uma coisa muito errada, não tem? Percebam? E eu creio também que não precisa ser exatamente servo para ser fofoqueiro, porque tem muitos ímpios que eles têm uma sabedoria que você não encontra dentro das igrejas. Caráter. Até de conversar, até de modo de portar com as pessoas. E tem muitos religiosos dentro da igreja que fazem isso. E que eu acho impressionante, é igual você falou, tem muito tempo dentro da igreja para não aprender realmente de fato o que a Bíblia nos ensina. Coisas básicas, né? É básico, isso é muito básico. E assim, tem pessoas muito promissas que não estão fazendo isso. Tem pessoas, pastores, evangelistas, de lá de cima mesmo, que deveria vir o exemplo e não vem. Agora, olha só que coisa problemática. Porque como que nós admitimos pessoas em funções de liderança na igreja se não são minimamente maduras? Como que essas pessoas vão gerar o amadurecimento na vida das outras pessoas? Como essas pessoas vão ser discipuladores se nem elas mesmas foram discipuladas no mínimo e no básico de um caráter cristão? Percebam como a gente tem muita deficiência, né, dentro das convivências das nossas igrejas, que nós admitimos. A Bíblia, ela diz, você quer ser um obreiro, quer ser um pastor, um líder? Tem coisas básicas. E essas coisas básicas é isso. Né? Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, tem essa lista lá para a exigência da liderança cristã, o caráter cristão em outras epístolas, fala muito claramente, deixa essas coisas. São obras da carne, são coisas que o autor aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12, 13 e 14, fala algo a respeito. Antes que a gente leia o Pedro, tá? O irmão Pedro aqui, é o outro Pedro, tá, irmã? Não é o seu Pedro, não. Eu falei Pedro, falei tão íntimo, né? Pedro, meu Pedro? Não, é o Pedro, o irmão Pedro. Não, esse irmão Pedro aqui. Não, mas antes que a gente leia o Pedro, vamos ler o Hebreus? Aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos número 12, 13 e 14. Olha o que a Bíblia nos adverte aqui, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, então o tempo denuncia contra a gente, né, irmão? Faz 300 anos que eu estou na igreja e isso é contra a gente.
Faz 20 anos que eu sou pastor. Se não corresponder, essa carteirada que muitas vezes a gente dá, né? Isso é uma denúncia contra nós. Você está 20 anos e ainda não aprendeu essas coisas básicas? Então é melhor ficar quietinho e falar nada. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Rudimento é aquele negócio básico, basiquinho assim, ó. Ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. O autor dos Hebreus está advertindo sobre a imaturidade desses irmãos aqui hebreus. Vocês ainda são imaturos. O tempo que vocês têm, vocês já deveriam ensinar, ser mestres. E ainda vocês não podem se alimentar de coisas sólidas, é leitinho. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui é maduro, tá? Entenda a palavra perfeito aqui, teleios, lá no original como maduro. Os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Quer ver um povo que era imaturo, menino, que Paulo disse assim, eu não posso tratar vocês como maduros espirituais. Vocês não são espirituais, vocês são meninos na fé. Porque havendo entre vocês panelinha, grupinho, não é exatamente nessas palavras, mas capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, principalmente o 3. Eu não posso falar com vocês como a espirituais. Vocês são carnais, meninos em Cristo. E nessa igreja, irmão, o fogo caía, era profecia, língua estranha, variedade de língua, dom de cura. 1 Coríntios lá fala tudo isso aí, né? Esse culto pentecostal que nós chamamos. Mas era a igreja mais imatura, mais carnal que havia em todo o Novo Testamento. Porque a ênfase não era o discipulado e a maturidade cristã, é essa aparência, né? Essa religiosidade. Então, agora o amadurecimento é o tratar do caráter, é no íntimo. É lá onde muitas vezes ninguém enxerga, né? Só quem sabe muitas vezes são os mais íntimos, os cônjuges, os filhos e tal, porque a maioria não vê, né? E o discipulado é o tratar do caráter cristão, não é a aparência religiosa. E a gente precisa ter muito cuidado aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículos de número 1 e 2, olha o que está escrito aqui. Eu acho muito interessante essa passagem. 1 Pedro, 2 Pedro, essas duas cartas vão falar sobre novo nascimento, amadurecimento cristão. Vocês querem assim, estudar bastante sobre isso? Leiam essas duas cartas, vocês vão ver que conteúdo que tem a respeito desse tema aí, tá? Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja, todas as murmurações. Isso aqui é básico. Mas precisa ensinar, não precisa? Sim. Precisa ensinar. Então, você pega um novo convertido, alguém lá fala, você não pode mentir, tá? Você não, vê se não fofoca dos outros. Vê se não tem malícia, vê se não fica fingindo. É básico isso, mas tem que ensinar. E tem que continuar ensinando para que aqueles que aprenderam não esqueçam. Lembra que eu falei? Que não tem um negócio assim, ou sobe ou desce? Então, a gente continua subindo, vai regredir uma hora. Tá, isso aqui eu já entendi, tá, mas eu preciso ser lembrado disso. O Evangelho é o ensino das mesmas coisas o resto da vida, para que a gente não se esqueça daquilo que a gente aprendeu. Então, é por isso que não tem ninguém que, eu já estou top aqui. Não, amados, a gente precisa se debruçar diante da palavra de Deus, ser humilhado por Deus, aprendendo daqueles, inclusive, que a gente julga ser menos espirituais, né? Então, é por isso que eu disse, o discipulado é essa troca esqueci o termo, mas vamos lá. Verso 2. Então, primeiro deixe toda a malícia, deixe o engano, o fingimento, as invejas, as murmurações, desejai afetuosamente, algumas versões está ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Olha que coisa interessante, como o Evangelho compara o novo nascimento, a experiência de conversão, como uma pessoa que está chegando no mundo agora, um novo nascido, chegando no mundo agora, ou seja, precisa reaprender um bocado de coisa, precisa aprender. Pode ser um cara que tem experiência na vida, uma pessoa que tem diploma, gente que tem bagagem, não importa. Agora tem que aprender um monte de coisa, né? Porque a gente de fato nasceu de novo. E quem nasceu de novo não pode parar nesse novo nascimento, precisa ser amadurecido, até se tornar um cristão maduro. E aí continua essa maturidade para o resto da vida. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 10. 2 Pedro, a gente leu primeiro. 2 Pedro, capítulo 1,
versículos número 3 ao 10. Diz assim, ó: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência do mundo, e vós também pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o cuidado, né? Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade ao amor fraternal a caridade, ou seja, a prática, né? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, ou seja, essas virtudes aqui, né? Que a gente leu. Ciência, que é o conhecimento, controle, que é a temperança, a própria virtude, a paciência, a piedade, o amor, a prática do amor. Se não houverem essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Olha o que Pedro está nos recomendando. Escaparam da corrupção do mundo, foram salvos, tal, regenerados. Então agora cresçam no conhecimento. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo número 3, acho que é verso 18, né? Se não me falha a memória, 16? Tem 18, é o 18 mesmo, que é o último. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre nessa ideia de crescer, de desenvolver, de amadurecer. Então, discipulado é isso, amados. Tanto para a nossa vida, quanto para a vida de todos aqueles que Deus nos dá a oportunidade de termos relacionamentos. Relacionamentos. Nós precisamos ter um convívio de comunidade de fé, onde a gente se envolva com a vida uns dos outros. Eu não estou falando para se intrometer na vida uns dos outros, eu estou dizendo para cuidar da vida uns dos outros. Está entendendo a diferença? Nos envolvermos. A gente não pode ter uma convivência numa igreja que tenha 50, 100, 200, 300 membros, sei lá quantos. A gente não pode ter uma convivência superficial, a gente precisa se engajar um na vida do outro, ajudar um ao outro, amar um ao outro. Eu não posso ver o meu irmão e não enxergar as suas necessidades. Eu não posso estar perto do meu irmão e ele não ser próximo a mim e nem eu a ele. Claro, cada um tem suas afinidades, né? Mas eu estou dizendo nessa questão de ser a família de fé, se nós professamos o mesmo Deus, embora seja de outra denominação, mas a gente é da mesma família de fé. E a gente precisa, amados, caminhar num discipulado mútuo, contínuo, onde o Espírito Santo ache em minha vida lugar para alcançar o outro e abençoar o outro, e fortalecer o outro, e nutrir o outro, e ajudar o outro, e corrigir o outro, mas com muito amor. Então isso é discipulado, é daqui que a gente vai falar daqui umas 5 semanas. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.